Meu nome é Cláudio José Airosa Rosieri e esta é a minha apresentação intitulada Superiores Invisíveis, capítulo 11. Antes de qualquer coisa, vou aqui reapresentar um pequeno trecho do documentário de Charles Barron e Klaus-Jan Hendricks intitulado Quem foi realmente Hitler? Este documentário eu já apresentei no capítulo 8, mas vou reapresentá-lo aqui e vou reapresentá-lo todas as vezes que falar sobre Adolf Hitler, para deixar bem claro o contexto em que eu coloco Hitler, evitando assim acusações de antissemitismo, pró-hitlerismo e também de neonazismo. A propósito, é pertinente aqui, devido às circunstâncias, ressaltar que o que apresentarei adiante, se não servir como prova, pelo menos servirá como indício muito forte de que Hitler jamais praticou holocausto algum. Isto porque, como verão a seguir, as pessoas que se passavam por Hitler eram, na realidade, clones idênticos de Hitler, pois o Hitler original foi retirado de cena assim que os dominadores globais descobriram quem era o Hitler original e quais eram as suas reais intenções, que não eram as mesmas destes dominadores. Antes de apresentar o documentário de Charles Barron e Klaus-Jan Hendricks, vou ler aqui um pequeno trecho que versa sobre o assunto que será tratado no documentário a seguir. Para isso eu trago aqui o livro intitulado Ocultismo e Teosofia, de um autor chamado Laurentus, em que ele fala, a página 92, que, aspas, Hitler e Mussolini, este de fim tão trágico, enquanto o outro gozando as delícias da sua pseudo-morte. O livro que eu apresentei anteriormente é muito antigo. Entretanto, o texto lido por mim encontra-se à página 119 da versão nova do mesmo livro, cuja capa encontra-se agora na tela, intitulado Ocultismo e Teosofia, Revelações à Luz da Eubiose. O autor deste livro sabia muito bem que Hitler sobrevivera à Segunda Guerra Mundial. Por que será? É sobre este fato incontroverso, a sobrevivência de Hitler após a guerra, o assunto do documentário que segue. Como foram os conquistadores de Berlim, só os soviéticos sabiam em primeira mão o destino de Adolf Hitler. Porém, durante décadas se ocultaram as verdades com enganos e desinformações. Novas provas procedentes dos antigos arquivos secretos da KGB e de agentes da antiga inteligência soviética permitem agora rever o capítulo final da Segunda Guerra Mundial. Nós nunca havíamos contado a verdade até o momento. É a primeira vez que falamos sobre isso. Esta é a surpreendente história do que realmente aconteceu com Adolf Hitler. O que aconteceu realmente com Adolf Hitler? Adolf Hitler, Führer e caudilho da Alemanha nazista, o homem mais odiado do século XX. Quando a guerra terminou e se dissipou o sonho nazista de dominar o mundo, uma pergunta continuava sem resposta. Onde estava Adolf Hitler? Aparentemente, o arquiteto da Segunda Guerra Mundial havia desaparecido. Teria escapado para a América do Sul? Havia se escondido em Berlim ou se suicidado? No meio dos rumores e especulações, só os soviéticos sabiam a realidade dos acontecimentos. Mas durante 50 anos a verdade foi deliberadamente ocultada. O jornalista holandês Klaus-Jan Hendricks, em colaboração com seu colega britânico Charles Barron, precisaram de 3 anos para descobrir essa extraordinária história que estava fadada a continuar em segredo. A maioria dos russos queria saber mais a respeito da guerra. Nunca tiveram conhecimento real dos fatos. E como muitos europeus nesse momento histórico, queriam saber mais sobre o que aconteceu e o que foi a sua guerra. Esta é a primeira vez que se sentem livres para falar. Não podiam falar porque todos esses homens prestaram um solene juramento de não revelar nunca o que havia ocorrido em 1945.
E agora, depois da queda do Império Soviético e a KGB totalmente sumida dentro do Império, eles se sentem livres para falar e contar tudo o que realmente aconteceu. E o presenciaram. O general Mikhail Mistrin era responsável pela inteligência militar durante a Operação Berlim do Exército Soviético. Bem, uma das nossas missões no fim da guerra era encontrar o bunker de Hitler e de seus mais apegados. Eu me refiro a Eva Braun, Goebbels e todos aqueles que lhe eram próximos e que ficaram ao seu lado até o derradeiro fim. E naquele momento, prender Hitler com vida seria uma vitória. Não só uma vitória militar, mas uma vitória pessoal de Stalin contra o homem que lhe havia traído em 1941. As obsessões de Stalin se converteram em uma vingança pessoal contra Adolf Hitler. Recomendou a missão de encontrar o Führer a um corpo de agentes secretos que iriam lhe informar diretamente. Eram conhecidos pelo nome de Smersh, que significa morte aos espiões, pois os membros formavam o coração da segurança montada por Stalin. O Major Orlovsky era encarregado do Smersh em Berlim. Em 2 de maio, membros da 79ª Divisão de Infantaria descobriram os cadáveres horrivelmente queimados de Goebbels e sua mulher Magda. Eles estavam na entrada do bunker da chancelaria. Junto com eles estavam os corpos dos seus 6 filhos, que haviam sido envenenados. Goebbels e a sua mulher Magda se mataram. Seus corpos foram queimados com gasolina. Mas antes que se matassem, eles envenenaram com cianureto os seus 6 filhos. Muitos dos seguidores de Hitler preferiram o suicídio antes de serem capturados pelo exército soviético ou pelos cruéis homens do Smersh. Entre eles se encontrava o general Hans Krebs, último chefe do Estado-Maior de Hitler. Krebs pertenceu ao leal círculo de Hitler no bunker, mas não havia sinais de Adolf Hitler. Os interrogatórios provavam que Hitler estava doente, que suas mãos tremiam constantemente. Mas para o Marechal Zhukov aquilo não tinha importância. Stalin pedira-lhe que capturasse Hitler vivo. Vladimir Antonov, general de divisão do Exército Vermelho, chefe da unidade que conquistou a chancelaria de Hitler. Bem, quando o Zhukovsky chegou à chancelaria, a primeira coisa que ele me perguntou foi: aonde está o Hitler? Eu disse: camarada Marechal Goebbels, ali está o general Hans Wetz e um comandante da SS. Foram presos, mas não sei nada sobre Hitler. Zhukovsky disse: tem que encontrá-lo, coronel. Seja como for, entendeu, coronel? Até então, Hitler tinha conseguido iludir os soviéticos. Porém, 2 dias depois da tomada da chancelaria, encontrou-se um corpo não muito longe do bunker. Mikhail Khrushchevsky fotografou o cadáver. Fomos encarregados de ir à chancelaria para filmar Hitler morto. Quando fomos para lá, sabíamos que tinham encontrado o cadáver de Hitler. Mas nós nunca tínhamos visto o Hitler pessoalmente, até aquele momento. Mas a partir de fotos e filmes que nos haviam mostrado, achamos que o cadáver era parecido definitivamente com o Hitler. Só que os alemães que foram identificá-lo não estavam certos. Uns diziam que era Hitler e outros diziam que não era Hitler. Então o coronel pegou uma folha de papel, fez um risco vertical no centro e começou tudo de novo. Quem havia conhecido o Hitler foram convidados, um por um, a ver novamente o cadáver. Então, eles teriam que marcar na coluna Hitler ou não Hitler. Assim eles eram responsáveis. A maioria declarou que não era Hitler, mas alguns diziam que era Hitler. Foi difícil esclarecer se era ou não era Hitler. Depois chegou um patologista
e pediu uma foto ou uma pintura que mostrasse o perfil de Hitler. Ele queria fazer avaliação de alguns detalhes da orelha. Comparou as orelhas da foto com as orelhas do cadáver. As orelhas são tão únicas quanto as impressões digitais. A partir desse exame, concluiu-se que aquele corpo não era de Hitler. Isso foi exposto aos militares, que chegaram à conclusão de que não era de Hitler aquele corpo, mas sim de mais um dublê do Hitler. A inteligência soviética sabia da existência de dublês de Hitler. Quando falam em dublês, sabe-se que é um número muito limitado. Não sei o número ao certo, mas haviam poucos. Evidentemente que era um segredo de Estado e que poucas pessoas, poucas mesmo, sabiam disso. Tanto que os dublês apareciam em diversos lugares ao mesmo tempo. Às vezes em Berlim, às vezes também em Frankfurt. Dependia também do número e eles apareciam em vários lugares ao mesmo tempo. Os homens do Smersh suspeitavam que o corpo parecido com o de Hitler havia sido colocado ali com a intenção de desorientar-lhes e afastar-lhes da verdadeira pista. Comentou-se de supostas aparições de Hitler. E na Conferência de Potsdam, em 1945, Stalin acusou os aliados de terem ajudado a Hitler fugir para a zona de ocupação britânica. Havia nascido, então, a Guerra Fria. Outra coisa a ser assinalada aqui é que o movimento neonazista nada mais é que um movimento induzido subrepticiamente pelos mesmos dominadores globais como forma de propaganda antinazista para acobertar o nazismo interno norte-americano. Outra forma de propaganda antinazista são as perguntas feitas no formulário para obtenção de visto de entrada nos Estados Unidos. Neste formulário, pelo menos até a última vez que eu fui aos Estados Unidos, no ano de 1993, havia, dentre muitas perguntas, duas que só podem se enquadrar como sendo propaganda. Eram elas: você é nazista? A outra: você é simpatizante nazi? Vocês acham que se eu ou qualquer outra pessoa fosse nazista ou simpatizante nazi, responderia sim a essas perguntas? Por que isso? Pelo que eu acabei de falar anteriormente, acobertar o próprio nazismo interno dos Estados Unidos. Porque, como eu sempre falo, a Alemanha perdeu a Segunda Guerra Mundial, sim. Entretanto, o nazismo a venceu e foi levado para dentro dos Estados Unidos, por intermédio do complexo industrial militar que subverteu funções domésticas e externas do governo americano para se adequar ao nazismo. Este foi o recado dado pelo ex-presidente Eisenhower quando fez seu célebre discurso de entrega de cargo para Kennedy em 1961, discurso este que cunhou a terminologia complexo industrial militar. Este discurso também foi apresentado no capítulo número 8. Uma pessoa-chave nesta subversão do Estado americano ao nazismo foi George Herbert Walker Bush, do qual ainda falarei bastante, e suas ligações com outro anglófilo, Henry Kissinger, e as ligações de ambos com a Casa Real de Windsor, todos trabalhando para o Estado londrino independente, a City of London Corporation, a famosa City londrina, a milha mais cara do mundo e a mais alta concentração de renda do mundo, incluindo o Clube das Ilhas, tudo controlado pelo Império Rothschild, que é o canal de ligação entre os dominadores globais humanos e os dominadores globais não humanos, que se encontram nos mundos inferiores. A City londrina, por sua vez, controla seus dois braços operacionais no mundo de superfície, a Casa Real de Windsor e a Ordem Jesuíta, cujo Papa Negro controla o Papa Branco, que senta-se no Vaticano. Todas essas organizações são compartimentalizadas e estanques e cumprem as ordens e a agenda alien sobre o nosso planeta Terra desde o céu, passando pelos mundos inferiores até os rincões mais distantes do nosso planeta Terra.
Outra coisa que eu aqui deixarei bem claro é que Hitler jamais poderia perpetrar o Holocausto sobre os judeus, pelo simples fato de que ele dependia dos judeus em seu objetivo, que eu mencionei também no capítulo 8, ou seja, a vinda dos filhos de Deus, conhecida pela religião católica como ressurreição dos mortos. É sobre este tema que versa este capítulo. Na apresentação Superiores Invisíveis, capítulo 8, na qual eu fiz um documentário sobre as raízes financeiras do nazismo, eu incluí a introdução sobre as raízes ocultistas do nazismo. Nesta introdução, eu fiz uma exposição de fatos sobre o significado de um discurso feito por Adolf Hitler, em que ele menciona a vinda dos filhos de Deus. Em algum capítulo anterior, eu havia mencionado que, em toda a Bíblia cristã, que é composta pelos Antigo e Novo Testamentos, existem duas partes que são as mais importantes de todas. São elas o Gênesis, contido no Antigo Testamento, e o Apocalipse de João, contido no Novo Testamento. Isto porque o Gênesis, como o início de tudo, trata não só, como foi explicado no capítulo 8, da criação dos filhos de Deus, em primeiro lugar, seguida da criação do homem, como também trata da criação do mundo. Quero assinalar aqui que quando falo homem, estou me referindo ao homem como ser humano, que inclui os dois sexos biológicos, masculino e feminino. Sobre a criação do mundo, ou para ser mais exato, sobre a cosmologia do nosso mundo, eu deixarei para capítulo posterior, pois este assunto merece um capítulo exclusivo devido às contradições da nossa incorreta e ou enganadora cosmologia científica atual. Aqui, agora, eu comentarei sobre o destino final da humanidade e, para iniciar, eu vou ler alguns capítulos sobre a segunda mais importante parte da Bíblia, que se encontra no Novo Testamento, no Apocalipse de João, justamente por encontrar-se aqui o final de tudo, ou o final dos tempos. Esses capítulos que eu lerei aqui, por enquanto, serão o de número 7, intitulado Os Israelitas Fiéis são salvos de perigos iminentes, e o de número 14, intitulado O Cordeiro e o seu remido no Monte Sião. Comecemos então pelo de número 7, intitulado Os Israelitas Fiéis são salvos de perigos iminentes. Capítulo 7. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Eu vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado que danificassem a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos na sua fronte os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos que foram assinalados com o selo: 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Asser, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zabulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000 assinalados. Vamos agora ao capítulo 14, intitulado O Cordeiro e o seu remido no Monte Sião. Capítulo 14. E olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, que traziam na fronte escrito o nome dele e o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu,
como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão. E a voz que ouvi era como a de harpistas, que tocavam as suas harpas e cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000, aqueles que foram comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes foram comprados dentre os homens para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis. O que tudo isso que eu acabei de ler significa? É muito fácil. Para isso, eu os levarei a um livro já conhecido dos que assistiram o meu capítulo 8, intitulado Hitler e as Religiões da Suástica, de autoria de Jean-Michel Angebert. Em seu capítulo preliminar, sob o subtítulo O Graal, Mito ou Realidade, está escrito as páginas 29 e 30, que eu vou ler aqui agora. O livro é este. Vocês devem se lembrar. Otto Hahn, o grande especialista do catarismo, foi assim enviado pelos pontífices do nazismo ao país albiguense para descobrir o famoso Graal. Evocado nos poemas de Wolfgang von Eschenbach. Parênteses, ver o Parsifal. E é este livro que está aqui? Em que se refere a uma pedra preciosa. Pedra preciosa, entre aspas, e com o número 1, que depois nós veremos que nota é essa. Bom, mas continuemos aqui. Ora, os maniqueístas, originários da Pérsia, portanto arianos, associavam a palavra gor, pedra preciosa, à palavra al, brilho, o que por contração daria graal, no sentido de pedra preciosa gravada. Será, portanto, esta a noção historicamente mais bem fundamentada para a sua origem etimológica. Isso permite-nos compreender todo o interesse que os dirigentes hitlerianos e, em primeiro lugar, Rosenberg, dedicavam a tal pesquisa. Não teria este último declarado mesmo, com ênfase, abre aspas, hoje, mais uma vez, acorda o mito do sangue, a essência divina do homem em geral, fecha aspas. As apreciações entusiastas de Adolf Hitler sobre o mito do século XX adquirem, então, todo o seu significado, abre aspas. Quando lerdes o novo livro de Rosenberg, compreendereis estas coisas, dado que é a obra mais poderosa no gênero, maior do que a de H.S. Chamberlain, fecha aspas. Estas palavras foram transmitidas por Otto Strasser. Continuemos. Que pensar, enfim, do revelador julgamento emitido por um outro filósofo do nacionalsocialismo, Alfred Baumler, que, referindo-se ao mito do Graal, escrevia, aspas, o mito do sangue não é uma mitologia ao lado de outras mitologias. Não põe uma nova religião ao lado das antigas religiões. Tem por conteúdo o que de mais secreto e misterioso há na própria formação mitificante. Todas as mitologias procedem do seu princípio estruturante. O conhecimento deste princípio não é uma mitologia. É o mito em si mesmo, enquanto vida contemplada com veneração. O desenvolvimento da sua realidade escondida é a essência principal do nosso tempo. Fecha aspas. Lido isto, farei aqui um comentário importante para quem tem olhos para ver
e ouvidos para escutar, sobre Otto Strasser, que pertenceu ao partido de Hitler. Esse comentário eu retirei do livro intitulado O Despertar dos Mágicos, de Lewis Powell e Jacques Bergier, página 293. E o que eles comentam, eu vou ler aqui num livro meu intitulado O Mito Jesus, A Mulher Sem Nome, editado em 2010. Quando eu escrevi este meu livro, eu transcrevi o texto do livro O Despertar dos Mágicos para este meu como referência. Como eu não tenho mais O Despertar dos Mágicos, estou lendo deste meu livro, que remete ao livro original. Otto Strasser descreverá Hitler da seguinte maneira: aquele que escuta Hitler vê surgir de súbito o Führer da glória humana. Aparece uma luz atrás de uma janela escura. Um senhor com um cômico bigode em vassoura transforma-se em arcanjo. Depois, o arcanjo levanta voo. Apenas resta Hitler, que se volta a sentar, alagado em suor, com os olhos vítreos. Agora, neste livro de Nigel Pennick, completando esta descrição de Hitler, feita por Strasser, vejamos o que o autor Pennick relata sobre Hitler na página 195. Em 1942, Hitler fez sua mais surpreendente declaração. Aspas, se sou necessário para alguma coisa, estou aqui por causa de um poder superior. Fecha aspas. E Pennick completa dizendo, não se sabe ao certo o que ele quis dizer com poder superior. Às vezes, ele usava a expressão o Senhor, um título igualmente aplicável ao Deus cristão, ao Deus das bruxas ou ao próprio demônio. Agora, então, voltemos à parte principal do nosso tema. Vou reler aqui a parte mais importante e vou mostrá-la aqui na tela, tamanha a sua importância, para que possamos entender este tema em sua plenitude. Então eu vou aqui repetir um pedacinho do trecho que eu havia lido para chegar até a pedra preciosa onde se encontra o número 1, que é a nota número 1. Otto Hahn, o grande especialista do catarismo, foi assim enviado pelos pontífices do nazismo ao país albigense para descobrir o famoso Graal, evocado nos poemas de Wolfgang von Eschenbach, Ver o Parsifal, em que se refere a uma, abre aspas, pedra preciosa, fecha aspas. E aqui encontra-se o número 1, referente à nota número 1, que eu vou ler agora e colocar na tela. Nota 1. Sobre a pedra preciosa. O que poderia explicar a confusão da igreja que, tomando a pedra preciosa no sentido literal de gema, a transformou, dentro do seu simbolismo, na esmeralda caída da fronte de Lúcifer durante a queda original deste, quando Deus o baniu do domínio celeste. O Graal teria sido talhado nesta esmeralda, com 144 faces, até chegar a ser a taça preciosa que conteve o sangue de Cristo. Compreenderam, senhoras e senhores, o que está sendo transmitido nesta pequena nota? Provavelmente não, né? Sem querer desmerecer ninguém. Entretanto, a lenda notória e inegavelmente conhecida por todos é a de que Lúcifer é conhecido como anjo caído. Isto
Porque, como conta a lenda, quando ele foi banido do domínio celeste, ele caiu para a terra e, junto com ele, teria caído também a esmeralda que ele carregava em sua fronte. Outros afirmam que esta esmeralda pertencia ao diadema deste anjo rebelde. Sobre este tema, eu conheço uma coleção de absurdos que se estende ao infinito. Citarei aqui apenas duas lendas, retiradas da revista bimestral Pentagrama, ano 23, número 4, página 36, editada pelo Lectorium Rosicrucianum. São elas. A primeira conta que, num longínquo passado, Lúcifer, encabeçando um grande número de anjos, havia alcançado um tal grau de conhecimento e de sabedoria que pensou que podia se igualar a Deus. Ele desejou apossar-se do poder simbolicamente representado por uma coroa ornada com magníficas pedras preciosas. O arcanjo Miguel travou combate com ele e fez com que a coroa se soltasse de sua cabeça. Uma das pedras preciosas caiu sobre a terra. Segundo essa lenda, essa pedra tornou-se a taça do Graal, da qual os discípulos beberam na véspera da Páscoa, e na qual foi recolhido, em seguida, o sangue de Jesus crucificado, quando a lança traspassou seu coração. A partir desse momento, muitas histórias falam sobre a taça chamada Santo Graal. Outra lenda conta que há 16 milhões de anos, Lúcifer era um planeta denominado Malona. Sua órbita encontrava-se entre Júpiter e Marte. Segundo as lendas, esse planeta teria sido o bem-amado filho do Sol e poderia ter se tornado seu igual. Pela sua grande força luminosa, Lúcifer, o espírito desse planeta, teria adquirido tanto conhecimento e poder que os habitantes de seu planeta adquiriram cada vez mais cultura e técnicas cada vez mais avançadas, a tal ponto que eles conheciam a fissão do átomo e suas aplicações. Mas suas experiências cada vez mais avançadas racharam o planeta e fizeram com que ele explodisse em seguida. O que sobrou dele são as 4 luas, Ceres, Juno, Palas e Vesta, que ainda circulam com os numerosos fragmentos de Malona ou Lúcifer entre Júpiter e Marte. Lúcifer havia perdido seu corpo planetário. Na metade da época lemuriana, ele instalou-se com seus anjos sobre a Terra, da qual fez sua morada. As criaturas viventes foram então separadas em femininas e masculinas. A questão sobre essas lendas é: o que elas têm, afinal de contas, a ver com Jesus? O que Jesus tem com isso? O que Jesus tem a ver com Lúcifer? Por que tentam sempre associar todas essas lendas de Lúcifer a Cristo? E por que associar Jesus a uma taça sabidamente associada a Lúcifer, ou a esmeralda que supostamente pertencia a Lúcifer? Todas essas questões são, no mínimo, inquietantes, para dizer o mínimo. Nos evangelhos, é relatado que Jesus foi tentado pelo diabo, que é Lúcifer, como a igreja mesma afirma. Eu proponho uma questão ainda mais intrigante. Se existe apenas um Deus, como a igreja afirma, e se Deus é todo-poderoso, de onde então saiu o diabo? E por que Deus não aniquila o diabo, já que ele é tão poderoso, onipotente mesmo? Porque o diabo, ou Lúcifer, era inicialmente um anjo submisso a Deus que em determinado momento se rebelou. Tudo bem, mas por que Deus, como castigo, o derrubou do céu justamente para a terra, onde sua criação já existia? Não imaginou Deus que iria criar uma confusão? Se Deus é tão bom, por que enviou o mal para junto de sua criação? Nada disso tem explicação. Nada disso faz sentido. Faz sentido para vocês, amigas e amigos? Faz? Para mim, não. Eu então resolvi mudar o meu foco. Por que temos que ter tanta certeza de que Deus é bom e o diabo é mau? Poderia ser o inverso? Melhor ainda, por que temos que acreditar que o diabo é mau? Porque alguma religião nos ensinou assim? E por que temos que acreditar de olhos fechados na ou nas religiões? Outra questão é: existe apenas um Deus? Será que é possível existir 2 deuses ou mais? E por que temos que acreditar que existia apenas um Deus? Será que estamos submetidos a ditaduras religiosas que durante milênios
nos condicionaram? Bom, chega de especulações e voltemos à vaca fria. Eu vou falar o que acontece e caberá a cada qual tomar sua decisão. É muito importante também que não acreditem em mim a priori. Eu não sou o dono da verdade e só vou falar aqui o que eu sei e que eu nunca ouvi ninguém falar. Para começar, eu vou me dirigir ao número 144.000 que eu li nos 2 relatos bíblicos do Apocalipse e ao número 144, que é o número de faces que o Graal, caído da fronte de Lúcifer, foi talhado quando Lúcifer caiu do céu para a terra. E aí eu pergunto, o que significa isso? Qual a relação existente entre um relato e outro? A minha resposta aqui vai ser curta e grossa. A esmeralda da fronte de Lúcifer é uma metáfora da consciência de Lúcifer, da mente de Lúcifer. Isto significa dizer que, quando Deus baniu Lúcifer do céu e o jogou para a terra, ele simplesmente dividiu a mente de Lúcifer em 144.000 pedaços e colocou cada um desses pedaços espalhados entre o povo hebreu. Entendem agora por que os hebreus foram o povo escolhido? Entendem agora por que os hebreus passaram tantos anos no deserto? Entendem agora o motivo da perseguição aos judeus durante toda a existência desse povo? Entendem agora a razão do antissemitismo através dos tempos? Quem criou o antissemitismo no mundo foi justamente Deus, por intermédio dos dominadores globais. Esse Deus, tido como bom, mas que na realidade sempre foi o algoz do povo judeu. Perceberam o tamanho da crueldade imposta por esse Deus ao povo judeu e a Lúcifer também? Perceberam a extensão do mal perpetrado por esse Deus? Agora a questão é, esse Deus tem nome? Claro que sim. Querem saber o nome desse Deus? O nome desse Deus está aqui, neste livro, intitulado Ísis Sem Véu, de Helena Petrovna Blavatsky, na página 181, que eu vou ler para vocês. Neste excerto, retirado da página citada, Blavatsky faz uma releitura de alguns pensamentos de Paulo. Por exemplo, Paulo, acreditando em todos esses poderes ocultos do mundo inobservado, mas sempre presente, diz: marchais segundo o aeon desse mundo, segundo o arconte ou Ialdabaote, o demiurgo, que tem o domínio do ar. Em seguida, ela fala já perto do final. E segundo, que ele, Paulo, sabia perfeitamente que esse demiurgo, ou seja, está se referindo ao arconte e ao Dabaote, que esse demiurgo, cujo nome judaico era Jeová, não era o Deus pregado por Jesus. Ora, se Jeová, ou Javé, como também é conhecido, não era o Deus pregado por Jesus, então quem Jesus pregava como sendo Deus? A resposta a essa pergunta é dada pelo próprio Jesus, no finalzinho do capítulo 22, que é o último capítulo de Apocalipse, onde o próprio Jesus fala na primeira pessoa. 2 pontos. Capítulo 22, 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo
para vos testificar estas coisas a favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Vejamos agora o que Helena Blavatsky comenta sobre o verbete Lúcifer no seu glossário teosófico, a página 328. Lúcifer, parênteses, latim. O planeta Vênus, considerado como a brilhante estrela matutina. Antes de Milton, Lúcifer nunca havia sido um nome do diabo. Pelo contrário, visto que no Apocalipse 22:16, como eu acabei de citar, o Salvador cristão faz dizer de si mesmo, abre aspas, eu sou a resplandecente estrela da manhã, fecha aspas, ou Lúcifer. Um dos primeiros papas de Roma possuía tal nome, e havia até, no século IV, uma seita cristã denominada os Luciferianos. Colchete. Lúcifer vem de Luciferus, portador de luz, aquele que ilumina, e corresponde exatamente à palavra grega fósforos. A igreja dá hoje ao diabo o nome de trevas, enquanto que no livro de Jó chama-se de Filho de Deus, a brilhante estrela matutina, Lúcifer. Há toda uma filosofia de artifício dogmático devido ao fato de que o primeiro arcanjo que surgiu das profundezas do caos foi chamado de Lux, parênteses, Lúcifer, o luminoso, abre aspas, filho da manhã, fecha aspas, ou aurora manvantárica. A igreja transformou-o em Lúcifer ou Satã, porque é anterior e superior a Jeová e tinha de ser sacrificado ao novo dogma. Lúcifer é o portador de luz da nossa terra, tanto no sentido físico quanto místico. Na antiguidade e na realidade, Lúcifer, ou Luciferus, é o nome da entidade angélica que preside a luz da verdade, o mesmo que a luz do dia. Lúcifer é a luz divina e terrestre, o Espírito Santo e Satã, ao mesmo tempo. Está em nós, é nossa mente, nosso tentador e redentor, o que nos livra e salva do animalismo puro. Sem este princípio, emanação da mesma essência do puro e divino princípio Mahat, ou inteligência, que irradia de um modo direto da mente divina, com toda certeza não seríamos superiores aos animais. Lúcifer e o Verbo são um só em seu aspecto dual. Bonito, não é? Superior a Jeová. O abade Saunier mandou inscrever na igreja uma frase em latim, Terribilis est locus est, o que significa, este lugar é terrível. Uma mensagem bastante estranha e que continua em seguida na entrada com uma estátua de um diabo que observa os fiéis com um olhar terrificante. Un diablo guarda su entrada.
El diablo sostiene la pila de agua bendita y 4 ángeles hacen la señal de la cruz. As armas de Jesus são a cruz de Lorraine, e o sangue na artéria, e o sangue na veia, e a fonte de graça, e a clara fonte. As armas de Satã são a cruz de Lorraine, e a mesma artéria, e a mesma veia, e o mesmo sangue, e a agitada fonte. Agora, trarei para vocês a palestra de um especialista neste assunto, o Sr. Lawrence Gardner, autor dos livros A Linhagem do Santo Graal, A Sombra de Salomão, Origem de Deus, O Diabo Revelado, O Legado de Madalena, Realm of the Ring Lords, O Reino dos Senhores do Anel, Genesis of the Grail Kings, Gênesis dos Reis do Graal e Os Segredos Perdidos da Arca Sagrada. Vejamos então o que ele fala a respeito desses dois deuses. Palestra de Lawrence Gardner. A Bíblia explica que a história da linhagem sanguínea começou com Adão e Eva, de cujo terceiro filho, Sete, evoluiu uma linhagem que progrediu através de Matusalém e Noé, eventualmente para Abraão, que se tornou o grande patriarca da nação hebraica. Em seguida, ela diz que Abraão trouxe sua família para o oeste, da Mesopotâmia, atual Iraque, para a terra de Canaã, Palestina, de onde alguns de seus descendentes foram para o Egito. Depois de algumas gerações, voltaram para Canaã, onde, em determinado momento, o eventual Davi de Belém se tornou o rei do recém-criado Reino de Israel. Se vista como apresentada nas Escrituras, esta é uma saga fascinante, mas não há nada em qualquer lugar para indicar a razão pela qual a linhagem ancestral de Davi fosse de alguma forma especial. Na verdade, o caso é justamente o contrário. Seus antepassados são retratados como uma sucessão de errantes em busca de território, e são vistos sem qualquer relevância particular. A sua história bíblica não tem qualquer comparação com, digamos, os contemporâneos faraós do Antigo Egito. Dizem-nos, contudo, que a sua importância vem do fato de que eles foram o povo escolhido de Deus. Este designado status nos faz pensar porque, de acordo com as Escrituras, seu Deus não fez outra coisa senão os levar por uma sucessão de fomes, guerras e situações difíceis, e em face a isto, estes primeiros patriarcas não parecem ter sido muito luminosos. Confrontamo-nos, portanto, com um par de possibilidades. Ou Davi não era sucessor de Abraão, e foi simplesmente enxertado na lista por escritores posteriores, ou, talvez tenham sido apresentados com uma versão muito corrompida do início da história da família. O problema com tal antiga história é que as primeiras escrituras hebraicas foram compiladas entre os séculos 6 e 1 a.C. Elas não são, por conseguinte, tão autênticas com relação a detalhes de centenas de anos antes. Na verdade, este é manifestamente o caso porque o seu objetivo expresso era o de transmitir um registro que defendesse os princípios da fé judaica, uma fé que não surgiu até que estivesse bem dentro da história ancestral. Dado que os livros foram iniciados enquanto os israelitas eram mantidos prisioneiros na Babilônia mesopotâmica de 586 a.C., é evidente que na Babilônia foi onde os registros originais foram compilados. Na verdade, desde o tempo de Adão, através de algumas gerações até Abraão, toda a história patriarcal do Antigo Testamento era mesopotâmica. Mais especificamente, a história era do sul da Mesopotâmia, onde os antigos sumérios efetivamente se referem às pastagens do delta do rio Eufrates como o Éden. É também evidente que certos livros não foram, por algum motivo, selecionados para inclusão no Antigo Testamento canônico, o livro de Enoque e Jubileus, por exemplo. Um outro livro, atenção para o que é especificamente levantado nos livros de Josué e Samuel, é o livro de Jasher.
mas apesar da sua aparente importância para os escritores hebraicos, foram excluídos da seleção final. Do mesmo modo, o livro de Números chama a nossa atenção para o livro das guerras de Jeová, e no livro de Isaías somos dirigidos para o livro do Senhor. Quais foram esses livros? Onde estão esses livros? Eles são todos mencionados na Bíblia, o que significa que todos predatam o Antigo Testamento. Então, por que razão os editores não os consideraram quando a seleção foi feita? Buscando uma resposta a esta pergunta, um fato que se torna cada vez mais claro é que, no idioma inglês das Bíblias, a definição Senhor é usada em um contexto geral, mas em textos anteriores uma distinção muito positiva é feita entre Jeová e o Senhor. Tem sido muitas vezes questionado a razão pela qual o Deus bíblico dos Hebreus os levou através de julgamentos e tribulações, inundações e desastres, quando, de tempos em tempos, ele aparece com uma personalidade totalmente contrária e misericordiosa. A resposta é que, embora aparentemente sejam apresentados pelas religiões judaica e cristã como um só Deus, havia inicialmente uma distinta diferença entre as figuras de Jeová e do Senhor. Eles eram, na verdade, divindades bastante distintas. O Deus referido como Jeová era tradicionalmente um Deus da tempestade, um Deus da ira e vingança, enquanto que o Deus referido como o Senhor era um Deus da fertilidade e sabedoria. O nome dado ao Senhor nos escritos antigos foi Adon, palavra semita prevalecente para Senhor. No que diz respeito ao nome Jeová, este não foi utilizado nos primeiros dias, e a Vulgata explica que o Deus de Abraão era chamado El Shaddai, que diz respeito ao grande da montanha. A identidade de Jeová surgiu a partir do original hebraico YHWH, que, segundo o Êxodo, significava Eu sou quem sou. Isto foi dito ser uma afirmação feita por Deus, para Moisés, no Monte Sinai, centenas de anos após o tempo de Abraão. Jeová, portanto, não era de todo um nome, e no início dos textos era simplesmente El Shaddai, com o seu homólogo oposto sendo o Adon. Para os cananeus, esses deuses eram chamados respectivamente El Elyon e Baal. Em Bíblias modernas, as definições Deus e Senhor são utilizadas indiferenciadamente, como se fossem um e o mesmo personagem, mas originalmente eles não eram. Um deles era um Deus vingativo, um opressor do povo, o outro era um Deus social, um defensor do povo, e cada um deles tinha esposas, filhos e filhas. Os antigos escritos nos dizem que, durante toda a época patriarcal, os filhos de Israel esforçavam-se para apoiar Adon, o Senhor, mas, a cada passo, El Shaddai, Deus da tempestade Jeová, retaliava com inundações, tempestades, fomes e destruição. Mesmo no próprio passado, cerca de 600 a.C., a Bíblia explica que Jerusalém foi derrubada por incitação de Jeová. Dezenas de milhares de israelitas foram levados para o cativeiro na Babilônia simplesmente porque um dos seus antigos reis tinha erguido altares em veneração a Baal, o Adon. Foi no decurso deste cativeiro que os israelitas finalmente sucumbiram à ira de Jeová, Deus da ira. Eles desenvolveram uma nova religião de grande medo, fora do alcance da retribuição do castigo, e isto foi apenas 500 anos antes da época de Jesus. Posteriormente, os cristãos entraram na canoa de Jeová, chamando-lhe simplesmente Deus, enquanto os conceitos sociais do Adon foram totalmente descartados. As duas religiões foram consequentemente religiões de fé no medo. Isto nos faz saber que, dentro de uma perspectiva global do panteão de deuses e deusas, muitos dos quais são realmente nomeados na Bíblia, havia duas divindades predominantes e opostas. Em diferentes culturas o par tem sido chamado El Elyon e Baal, El Shaddai e Adon, Ahimã e Mazda, Jeová e Senhor, Deus e Pai, mas estes estilos são todos titulares, não são nomes pessoais. Então, quem eram eles precisamente? Para encontrar a resposta não temos de olhar mais longe do que quando eles eram operativos, e textos antigos cananitas, descobertos na Síria nos anos 1920, dizem-nos que suas cortes estavam no vale do Tigre-Eufrates na Mesopotâmia. Podemos rastrear registros sumérios ao passado, cerca de 3.700 a.C., onde eles relatam que esses deuses eram irmãos. Na Suméria, o deus da tempestade, que eventualmente se tornou conhecido como Jeová, era chamado Enlil ou Ilu-Kurgal, significando dirigente da montanha, e seu irmão, que se tornou o Senhor Adon, era chamado Enki, que significa arquétipo. Os textos nos informam que foi Enlil quem trouxe o dilúvio, foi Enlil quem destruiu Ur e Babilônia, e era Enlil que constantemente se opunha à educação e iluminação da humanidade.
Com efeito, textos sírios nos dizem que foi Enlil quem destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra no Mar Morto, não por serem centros de abominação, mas porque eram grandes centros de sabedoria e de aprendizagem. Foi o Senhor Enki, por outro lado, que apesar da ira de seu irmão, concedeu aos sumérios acesso à árvore do conhecimento e à árvore da vida. Foi Enki quem engendrou a fuga estratégica durante o dilúvio, e foi Enki quem passou adiante as tábuas do destino, as tábuas de leis científicas que se tornaram a base do início dos mistérios nas escolas no Egito. Alguma dúvida de que o monoteísmo é uma grande farsa? E existem pessoas que afirmam que o monoteísmo é o grande legado deixado pelo judaísmo ao cristianismo. Neste ponto, vou reproduzir aqui um trecho de um capítulo anterior, o capítulo 3, para maiores esclarecimentos sobre este assunto. Assistam. Voltando agora ao livro O Santo Graal e a Linhagem Sagrada, vou ler alguns trechos selecionados por mim sob o título A História de Wolfram von Eschenbach, a página 240. O mais famoso e mais significativo dos romances sobre o cálice é Parzival, composto entre 1195 e 1216. Seu autor foi Wolfram von Eschenbach, um cavaleiro originário da Bavária. No início de Parzival, Wolfram afirma que a versão de Chrétien sobre a história do cálice é errônea, enquanto a sua é precisa, pois baseada em informação privilegiada. Explica depois que obteve esta informação de um certo Quixote de Provence, que por sua vez a recebera de um certo Flegetanes. Sobre esse Flegetanes, Wolfram fala o que segue. Flegetanes, um pagão, havia conseguido um grande renome graças aos seus conhecimentos. Este pensador da natureza descendia de Salomão e nascera de uma família que havia sido durante muito tempo israelita, até que o batismo se tornou seu escudo contra o fogo do inferno. Flegetanes, o pagão, viu com seus próprios olhos nas constelações coisas que ele, por timidez, não contava, mistérios ocultos. Disse que havia algo chamado cálice, cujo nome ele havia lido claramente nas constelações. Um grupo de anjos havia deixado o cálice na terra. É importante observar pelo menos 4 itens entre os que pedem comentário nesta passagem. Um deles é que a história do cálice envolve aparentemente a família de alguém chamado Mazadã. Outro é que a casa de Anjou é de algum modo de grande importância. Um terceiro é que a versão original da história parece ter sido filtrada da Espanha muçulmana para a Europa Ocidental através dos Pirineus. Mas o elemento mais surpreendente da passagem é que a história do cálice, na forma como Wolfram explica sua derivação, seria em última instância de origem judaica. Se o cálice é um mistério tão puramente cristão, por que deveria seu segredo ser transmitido por iniciados judeus? Por que deveriam escritores judeus ter tido acesso a material especificamente cristão, desconhecido pela própria cristandade? E ele torna claro, com inúmeras referências ao longo do seu poema, que o cálice não é meramente um objeto de mistificação e fantasia gratuitas, mas um meio de ocultar algo de imensa importância. Insinua repetidamente que o leitor deve ler nas entrelinhas, gotejando pistas sugestivas aqui e ali. Ao mesmo tempo, reitera constantemente a necessidade do segredo, pois nenhum homem pode jamais ganhar o cálice a menos que seja conhecido no céu e que seja chamado pelo nome até o cálice. E o cálice é desconhecido, exceto por aqueles que foram chamados pelo nome à companhia do cálice. Passo agora a comentar algumas partes deste trecho, retirado do meu capítulo 3 que eu acabo de apresentar. Os autores do livro comentam que é importante observar pelo menos 4 itens entre os que pedem comentários nesta passagem. Então, após ele citar 2 itens, ele menciona: um terceiro é que a versão original da história parece ter sido filtrada da Espanha muçulmana para a Europa Ocidental, através dos Pirineus. Uma afirmação perfeitamente plausível, dada a posição de que gozava Toledo como centro de estudos esotéricos, tanto judaicos quanto muçulmanos. A pergunta aqui é:
O que tem os árabes da Espanha muçulmana a ver com o mistério do Graal, que aparentemente é um mistério puramente cristão? Ora, os estudiosos da Bíblia nunca questionam o motivo pelo qual o Deus dos Hebreus fez um pacto com Abraão e sua descendência por intermédio de Isaque e Jacó, esquecendo-se do irmão de Isaque, Ismael, com sua respectiva descendência, e também esquecendo-se do filho de Isaque, irmão de Jacó, Esaú, também com sua respectiva descendência. Por que motivo o Deus dos Hebreus esqueceu-se das descendências de Ismael e Esaú, dando importância apenas à linha Isaque e Jacó? A resposta para essa questão é que esse esquecimento por parte do Deus dos Hebreus não foi por acaso, foi proposital. Lembremos-nos que o Deus dos Hebreus não só é irado e vingativo, é também ardiloso. Ismael, como podemos ver na Bíblia, em Gênesis 25, 12, 18, é o pai dos ismaelitas, ou seja, o pai das 12 tribos árabes, por intermédio de seus 12 filhos, da mesma forma que as 12 tribos de Israel. Vejam aqui, eu vou ler aqui Gênesis 25, 12. Gênesis 25, 12, 18. Os descendentes de Ismael, 12. Estas são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, a egípcia, serva de Sara, lhe deu. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pela sua ordem, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar, Abdeel, Mibsão, Mismá, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus acampamentos. 12 príncipes, segundo as suas tribos. Lembram-se dos 144 mil pedaços da alma de Lúcifer que foram distribuídos entre as 12 tribos de Israel? Então, quando a humanidade foi criada, com os dois sexos, cada um desses 144 mil pedaços também tiveram que ser divididos em dois, resultando em 288 mil pedaços, dos quais 144 mil foram distribuídos entre as 12 tribos de Israel, e os outros 144 mil foram divididos entre as 12 tribos de Ismael. Vocês pensam que Jeová dá ponto sem nó? Entendem agora o porquê dos Rothschild terem criado o Estado de Israel em território árabe? Judeus e árabes são, em essência, a mesma coisa, têm a mesma origem de Abraão. São pedaços de alma de Lúcifer, aprisionadas em corpos humanos. O corpo em si não vale nada, é apenas um instrumento, uma ferramenta da alma. E se a alma está aprisionada nos corpos, não tem serventia alguma, a não ser que esses pedaços sejam retirados desses corpos e reunidos novamente. Esta é a última coisa que Jeová quer, a união entre esses pedaços de almas, os judeus e árabes, para a reconstituição de Lúcifer. Jeová sempre jogou dividindo para conquistar. Uma outra passagem deste excerto, do capítulo 3 a ser comentada, é a seguinte. Mas o elemento mais surpreendente na passagem é que a história do cálice, na forma como Wolfram explica sua derivação, seria, em última instância, de origem judaica. Se o cálice é um mistério tão puramente cristão, por que deveria seu segredo ser transmitido por iniciados judeus? Por que deveriam escritores judeus ter tido acesso a material especificamente cristão, desconhecido pela própria cristandade? Na verdade, esta passagem
nem mais precisa ser comentada. Acabamos de ver que o Graal é muito mais um mistério judeu e árabe do que cristão. Esse mistério acabou migrando para o cristianismo justamente por causa de Cristo, que, como afirmei genericamente, era o próprio Lúcifer. Mas esta afirmação minha, como acabei de dizer, é genérica, apenas com um propósito de entendimento superficial. Porque, a bem da exatidão, o Cristo era apenas uma parte bem pequena da mente de Lúcifer, assim como Hitler também era uma parte bem pequena da mente de Lúcifer. Para explicar esta manifestação de uma mente alien por intermédio de um corpo físico, existe uma palavra específica no dicionário para este fenômeno. Avatar, francês avatar, descida, do sânscrito avatara, descida do céu para a terra de seres supraterrestres. Vejamos agora mais detalhes sobre esta palavra lá na Wikipédia. Avatar. Avatar é uma manifestação corporal de um ser imortal segundo a religião hindu, por vezes até do Ser Supremo. Deriva do sânscrito avatara, que significa descida, normalmente denotando uma das encarnações de Vishnu, tais como Krishna, que muitos hinduístas reverenciam como divindade. Muitos não hindus, por extensão, usam o termo para denotar as encarnações de divindades em outras religiões. Definição: Avatar vem do sânscrito avatara, que significa descida de Deus, ou simplesmente encarnação. Qualquer espírito que ocupe um corpo de carne, representando assim uma manifestação divina na Terra. A melhor definição vem de um antigo escrito indiano, Vedas. Avatara, ou a encarnação da divindade, descende do reinado divino pela criação e manutenção da manifestação em um corpo material. E essa forma singular da personalidade da divindade que então se apresenta é chamada de encarnação ou avatara. Tais personalidades estão situadas no mundo espiritual, o reinado divino. Quando eles transcendem para a criação material, eles assumem então o nome avatara. Um avatar é uma forma encarnada de um ser supremo, e tais incontáveis formas divinas residem em um plano espiritual. Quando essa forma despersonalizada de Deus transcende daquela dimensão elevada para o plano material do mundo, ele, ou ela, é conhecido então como a encarnação, ou avatara. Em uma concepção mais abrangente, a encarnação poderia ser descrita como o corpo de carne, mas essa concepção seria talvez errada, conquanto tais formas divinas não se tornam reais seres de carne e osso, ou assumem corpos materiais. Uma alma comum assume corpos materiais de carne e osso, mas no caso dessa manifestação divina, seu corpo e sua alma transcendem a matéria, e embora apareçam como impersonalizações, aquele corpo também pertence à sua essência espiritual. Agora, pessoal, prestem muita atenção ao que eu vou ler nos dois textos seguintes, selecionados pelos retângulos vermelhos, pois o que eu vou ler neles será utilizado neste capítulo e também em capítulos posteriores devido à sua importância e servirá de base para muitos temas que eu tratarei daqui em diante, incluindo uma associação que eu farei entre o significado dessa palavra avatar com uma explicação que eu vou apresentar referindo-me ao filme de James Cameron intitulado Avatar, a seguir. Essa palavra avatar se tornou popular entre os meios de comunicação e informática devido às figuras que são criadas à imagem e semelhança do usuário, permitindo sua personalização no interior das máquinas e telas de computador. Tal criação assemelha-se a um avatar por ser uma transcendência da imagem da pessoa, que ganha um corpo virtual, desde os anos 80, quando o nome foi usado pela primeira vez em um jogo de computador. Utilização em mundos virtuais e demais ambientes digitais. Experiências digitais imersivas como games e mundos virtuais tomam emprestado o termo avatar como a representação projetada do usuário dentro do ambiente imersivo. Neste contexto, o avatar pode tanto buscar a representação íntegra do usuário no ambiente virtual projetado, usualmente quando em metaversos, ou extrapolá-la como personagens imaginários e ou antropomórficos quando em ambientes imersivos mais lúdicos, como MMO, Real Playing Games. Vamos agora ao filme Avatar, de James Cameron. Avatar filme.
Enredo. Enredo. Os pesquisadores humanos coordenados por doutora Grace Augustine, Sigourney Weaver, criaram o programa Avatar, híbridos humano-navi geneticamente modificados. Um humano que compartilhe material genético com um avatar é mentalmente ligado e pode se conectar através de conexões neurais que permitem o controle do corpo do avatar. Matrix. O filme descreve um futuro distópico no qual a realidade, como percebida pela maioria dos humanos, é na verdade uma realidade simulada chamada Matrix. Enredo. Enredo. Logo que Neo ganha consciência e capacidade motora, Morpheus conta-lhe finalmente a verdade, revelando que o mundo que ele conhece não existe na realidade, faz apenas parte de uma simulação interativa neural, a que chamam Matrix.